Hoje, em nossa reflexão, nós vamos continuar falando acerca do poder transformador, que nós iniciamos em um vídeo anterior a este, e tendo em vista de hoje trazer algo mais prático acerca do que é o poder transformador de Deus nas nossas vidas. Para isso, nós vamos continuar ainda no texto base, que se encontra em Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, que eu vou ler novamente, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lembrando, se você não assistiu a parte 1 do vídeo, procurem aí na lista de vídeos que você encontrará com a nomenclatura Poder Transformador. Então, de onde nasce esse poder transformador em nossas vidas? Ele nasce do Evangelho. Nossa natureza humana, ela possui algumas características. O pastor norte-americano Timothy Keller, ele elenca essas características dessa inclinação de um coração natural, de um coração que ainda não foi transformado pela graça. Então, são elas. Nós temos a necessidade de ter o controle sobre as coisas e de ter o controle sobre as pessoas e ter o controle sobre as nossas próprias vidas. Isso na questão mais absoluta que nós podemos imaginar. Uma segunda característica é de sermos constantemente respeitados. Uma terceira característica, ele aponta para que nós temos uma necessidade constante de sermos apreciados. E a quarta e última, uma necessidade altamente estimados. Esse é um coração, são as características de um coração que ainda não foi transformado pela graça. Então, quando nós nos deparamos com esse texto, em que o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos apresentar como sacrifícios vivos diante de Deus, isso quer dizer que nós devemos morrer para todos esses tipos de coisas que acontecem dentro de nós, para esse estilo de pensamento, esse estilo de vida que o nosso coração natural nos leva a ter. E ele diz que nós nos apresentemos como sacrifício vivo para agradar a Deus, para viver para a glória de Deus. Então essa é a ideia do que Paulo nos diz na carta. E não nos conformar, ou seja, não ser igual a esse século. Não agir de acordo com as inclinações naturais. É esse o ponto que o apóstolo Paulo entra aqui. E quando ele fala de transformação da mente, algo bastante prático, nós passamos a pensar de outra maneira. Nós passamos a pensar de uma maneira pautada pelo que o Evangelho, pelo que as Escrituras, pelo que a Bíblia nos diz de uma maneira geral. Então, o Evangelho, ele nos ensina. As Escrituras, o apóstolo Paulo vai dizer que ela é o nosso aio, ou seja, o nosso professor, o nosso mestre. E esse termo ensinar no original, no grego, quer dizer treinar, disciplinar e instruir. E para isso nós somos guiados pelo Santo Espírito de Deus. O Santo Espírito de Deus é aquele que nos guia para essa disciplina. E esse estado, ele só pode ser no coração, ele só pode crescer no coração quando somos tocados pela graça de Deus.
a ponto de haver uma transformação radical em nossas vidas, a ponto de ser uma transformação que surge de dentro para fora, e não somente uma transformação exterior, como se fosse uma capa bela, atraente, mas não, ela age de dentro para fora, ela começa a inflamar os nossos corações e fazer uma asepsia daquilo que nos afasta de Deus, daquilo que nos torna iguais a esse século, a pensar da mesma maneira como nós descrevemos aqui. Portanto, ore a Deus para que haja um poder transformador de Deus na sua vida. Ore a Deus para que você seja tocado pela graça do Salvador. Um forte abraço e que Deus abençoe a sua vida.